Que momento agradável este de poder falar com você. Você tem crianças, filhos adolescentes, os jovens, adultos, você é mamãe, você é vovó, você é tio, tia, bisavó. Quais são as coisas que você pode recordar neste momento de memórias, de disciplina, de instruções? Você percebe que muitas coisas têm mudado em relação à disciplina, em relação à criação de filhos? Mas quando a gente vai para uma passagem bíblica, e eu quero, neste momento, compartilhar com você uma pérola do meu coração para o seu coração, eu quero ler com você, aqui no Evangelho de Lucas, o texto, ele fala: Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha só que coisa linda! Já pensou um reino onde as crianças, elas são bem-vindas? Que coisa linda, não é? Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olha só quanta instrução que podemos ter, podemos aprender com esta passagem bíblica. Mas, voltando a falar sobre disciplina, sobre os pais, educação, os avós, que há quem diga que os avós são pai e mãe duas vezes, dose dupla, seja como for a compreensão. Mas eu quero focar com você para refletirmos este reino. As crianças são bem-vindas neste reino. Que coisa boa! Disciplina, ensinamento fazem com que crianças possam desenvolver bem. Um ambiente favorável onde ela possa interagir com segurança aos cuidados de pessoas que realmente podem trazer essa proteção que a criança tanto precisa, como também de instruções que não vão ser somente para aquele momento, mas para toda uma vida que está ali em formação. E sempre tem alguém querendo interromper, querendo atrapalhar de alguém chegar a Jesus. Às vezes são as limitações da própria pessoa, os desafios que pesam, cargas, fardos imensos e, muitas vezes, são coisas impostas por outras pessoas. Você acha, dentro de uma observação, Jesus fez questão das crianças virem e traz um ensinamento para todos que estavam ali. Se aquela multidão estava com Jesus, Jesus às vezes estava em um lugar, às vezes ele se deslocava para outro lugar. E aquelas pessoas que levaram aquelas crianças, é bem provável que enfrentaram um percurso dificultoso, o calor, alguma necessidade que a criança tinha devido à sua fragilidade, um corpo que é frágil, que ainda está em desenvolvimento. Então, tem todos esses processos, mas estavam ali pessoas com crianças. Não sei se as crianças, de tanto ouvir os adultos falando sobre Jesus, surgiu também a curiosidade e o interesse, ou se muitos pais tiveram essa iniciativa de levar essas crianças até o mestre. Mas aqui em Lucas, no capítulo 18, o versículo 15 ao 17, fica muito claro para nós este momento de Jesus com as crianças. Muitos teóricos, pesquisadores sobre o desenvolvimento humano, eles falam sobre o desenvolvimento na infância, um ambiente, a criança ela tem imaginações, a criança ela tem curiosidade. A criança ela sempre vai precisar de pessoas experientes para conduzi-las num lugar seguro e com disciplinas adequadas. Nada de exagero, mas
o necessário para ela ir desenvolvendo dia após dia. A infância é um período muito curto da vida, passa muito rápido. E hoje, muitas pessoas desperdiçam deste tempo com suas crianças, porque agora existe algo que é considerado tão importante que muitas pessoas já não conseguem mais desconectar-se. Você já sabe sobre o que eu estou falando. Porém, é importante preservar e priorizar um momento, um espaço e ambiente onde você possa estar com a criança. Ouça a criança, brinque com ela. Através da interação de uma brincadeira lúdica com a criança, ela vai trazer para você muitas informações, muitas coisas que não é do imaginário dela, porque o imaginário da criança é bem real, diferente do imaginário do adulto, porque faz parte do próprio desenvolvimento da criança. E ali pode também ter alguns perigos e você vai saber como identificá-los. Então, fique atento às coisas que estão acontecendo e não deixe a sua criança, seu filho, adolescente, em risco, vulneráveis às coisas que estão tão acessíveis que está na palma da mão. Você que é pai, você que é mãe, fica atento, porque ao longo da história da humanidade sempre houve ataques em relação à criança. Porque a criança é o adulto de amanhã, ela está num processo de formação que é muito importante. Não despreze isso. Aproveite esses momentos para construir coisas boas, coisas saudáveis em um mundo onde as pessoas estão nadando em uma direção, mas vá nadar na direção correta. Porque enquanto alguns estavam impedindo das crianças chegarem até Jesus, repreendendo os cuidadores, os pais, as pessoas que estavam ali com aquelas crianças, Jesus, ele deixou bem claro: deixa vir a mim. E tem que aprender com as crianças. Aprender o que com as crianças? A inocência? A criança que não tem maldade? Será? Hoje vivemos dias que tantas coisas estão contaminadas, então, novamente eu reforço: fique mais tempo com a criança, brinque com ela, interaja com ela, para você entender melhor sobre o mundo da criança, porque ali vai estar acontecendo dentro daquele ambiente fatos onde você pode trabalhar melhor o funcionamento da criança, como ela compreende o mundo a partir do que é ensinado e outras coisas que ela vai descobrindo, para proporcionar sempre para ela um ambiente seguro e saudável. Não deixe a sua criança exposta às redes sociais, não deixe a sua criança exposta a ouvir assuntos e conteúdos que dizem respeito a adultos. Não deixe a sua criança solta, como se ela tivesse responsabilidade com ela mesma. Lembre-se, a criança ela precisa sempre de tutores, sempre de pessoas aptas e com responsabilidade, amor, carinho, atenção e proteção. Porque criança é uma pessoa muito importante que está na fase do desenvolvimento infantil. E aqui Jesus deixa claro, não só para os discípulos, não só para aquela multidão, talvez no meio da multidão tinha pessoas também reclamando, murmurando, achando que Jesus estava perdendo tempo ali, falando com pessoas que ainda estavam numa fase de desenvolvimento, mas Jesus já sabia que aquele desenvolvimento infantil, aqueles neurônios que estavam sendo produzidos ali numa velocidade imensa para armazenar informações, para depois desenvolver tantas coisas maravilhosas. Mas para isso tinha o início, estava ali. Hoje a gente vê muitas histórias, muitas pesquisas comprovando coisas que o Senhor da vida, da salvação, o Senhor da criação já sabia, e muitas coisas, quando nascemos, já trazemos conosco. Por exemplo, a capacidade que a célula tem de se regenerar,
a capacidade que a célula ela tem de entender quando há uma ameaça. Então, muitos já trazemos conosco, que foi colocado em nós pelo Criador. Então, zele, ame. E aqui vai 3 orientações para as pessoas que não têm muita paciência com criança. Presta bem atenção, porque o texto bíblico ele fala muito claro o lugar da criança em relação ao reino, em relação ao mestre dos mestres que estava ali falando para aquela multidão e deixou também para nós esse ensinamento. Então, primeiro, antes de agir, parar e respirar. Sempre respirar. Conta até 3, até 4, até 5. Respira. Segunda coisa, para pessoas que não têm paciência com criança. Você já nasceu adulto, foi? Você nunca foi criança, não? Você também não deu trabalho em relação aos cuidados que alguém teve que ter muita atenção com você? A fase da infância passa muito rápido. Se você desperdiçar, você vai adoecer e depois você não vai ter memórias boas para você recordar, porque você não construiu. Este é o momento de você construir. As pessoas que têm criança, não deixa a criança como celular, não. O celular não é uma pessoa, é um objeto. E ele não é um objeto, ele não é um objeto para a criança, ele não é um brinquedo. Ele é uma ameaça. Ele está destruindo a cabeça de muitos adultos e também de crianças que estão em processo de formação. E de quem é a responsabilidade? É do aparelho? Quem foi que comprou o aparelho? Quem é que dá o aparelho para a criança jogar? Se uma criança chegar numa loja, ela não vai comprar um celular. Ninguém vai vender um celular a uma criança. Vai? O celular é comprado com dinheiro de quem? Então pensa sobre isto e medita nesta passagem bíblica aqui, porque a falta de disciplina hoje é o choro, não é amanhã não, é daqui a pouco, tá? Então, presta muita atenção nestas informações aqui. Então, discipline a criança, sem grito. Adultos que gritam traz para a criança uma compreensão de instabilidade e insegurança. Gritamos quando pedimos socorro, ou para nós ou para outra pessoa. Com criança não se grita. Com criança se dialoga, se conversa, seja através de uma brincadeira saudável, através de um desenho, vai desenhar, vai escrever com ela, porque ali você está numa interação, construindo um momento lúdico, onde o cérebro da criança ela vai ter uma capacidade muito maior de desenvolvimento num ambiente seguro. E quando você grita, traz instabilidade para a criança, traz instabilidade para você e o ambiente fica ruim. E Jesus ele não gosta de ambiente ruim, Jesus quer ambiente bom, tanto para mim, para você e para todos nós. Pense sobre isso. A terceira orientação. O momento que você não está bem, procure sempre se acalmar. Mesmo que você precise estar ausente, você peça licença a quem está ali e vai respirar 5 minutos, 10 minutos, bebe uma aguinha e depois retorna, se você tiver condições de retornar para resolver a situação. E sempre preste atenção na criança. Não deixe a criança sozinha com um aparelho celular. Não deixe sua criança sozinha. Qualquer coisa que a criança falar, ou qualquer coisa que a criança desenhar, leve em conta também isto. Para saber, pesquise, não se antecipe nada, pesquise para saber se aquilo dali faz sentido, se aquilo dali é uma informação importante. Pesquise. Ah, eu não tenho tempo. Arruma. Todo mundo tem 24 horas. O que cada um faz é com cada um. Então, se reorganize. Aproveite os momentos de hoje e invista para depois você não ter que sofrer consequências daquilo que você semeou. Não seja um murmurador como pessoas que estavam na multidão. Não seja como os discípulos que queriam afastar as crianças de Jesus. Mas siga a instrução na prática daquilo que Jesus deixou aqui no texto. E sejamos também como elas. Ajuda na disciplina, ensina corretamente,
Não precisa nem sempre de punição. E qual é o tipo de punição? Ah, eu tiro o celular. Celular não é brinquedo. Eu tiro o celular do meu filho, eu tiro o celular da minha filha, fica sem jogar, fica sem isso. Isso é um monte de besteira que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Depois ele vai ter o celular e vai estar fazendo as mesmas coisas. E muitas coisas que você depois nem vai saber. Quando vier a saber, é capaz de infartar. Então, cuide hoje, zele hoje, ensine hoje. Não deixe que certas lições que são propagadas por aí venham contaminar a você ao ponto de você achar que a responsabilidade é de outro, sendo que a responsabilidade é sua. Não passe para a escola aquilo que é para você fazer. Não passe para a igreja aquilo que é responsabilidade sua, porque depois vai ser cobrado e é caro. Então aproveite agora. São essas instruções que eu venho aqui compartilhar com carinho para você. Aproveita, coloca em prática. Agora eu quero orar por você e por sua família. Senhor Jesus, abençoa cada lar, que cada parente, cada familiar, cada pessoa que estiver ouvindo este vídeo, colocar em prática, Senhor. Que possa colocar em prática os ensinamentos, a disciplina, o cuidado com o filho, com a filha. Pai querido, que vidas sejam transformadas, Senhor, colocando em prática o cuidado com alguém que ainda está na fase do desenvolvimento, Pai. Que doutrinas, que vozes, que misturas de tantas informações não venham a contaminar, mas que possam colocar em prática, Senhor, os ensinos de acordo com o que o Senhor tem trazido para nós, para o nosso coração, seja orientando, seja passando as informações. Pai querido, abençoe cada lar, Senhor. Pessoas que não tenham paciência, que elas possam ter paciência, que elas possam rever pontos onde elas possam ter uma regulação de um equilíbrio emocional tranquilo, resolver coisas que muitas vezes não estão na sua alçada. Mas, Pai querido, eu te peço, Senhor, conceda paz, conceda equilíbrio emocional, conceda força, Senhor, e que cada pessoa possa colocar em prática a favor de alguém que precisa de seus cuidados. Eu te peço a bênção em cada lar, em cada vida, em cada coração, em cada mente, em nome de Jesus. E você curta, comente e compartilhe, porque é do meu coração para o seu coração.